Vamos então nessa aula 2, que é o calor específico de sólidos. A gente, na verdade, está fazendo aqui uma revisão de física estatística e termodinâmica. Então a gente vai direto para o modelo de Einstein, né, que é o modelo quântico desse calor específico. Vamos só gastar um slidezinho motivando por que precisa desse modelo, por que o modelo clássico não adianta aqui. Primeiro, lembrar rapidamente que a gente chama de calor específico esse resultado, mas o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa do material. E esse resultado é um resultado que a gente pode calcular numa boa, não tem nada demais, mas essa não é a forma mais impressionante da teoria. A forma mais impressionante da teoria é quando é mostrada a capacidade térmica por mol, por quantidade de átomos, né, por mol de átomos. Essa capacidade térmica molar ela é universal, a gente sabe disso, lá de física estatística, vou relembrar aqui rapidamente, e é uma quantidade intensiva, da mesma forma que o calor específico, uma propriedade do material. Diferente da capacidade térmica, que é extensiva. E a outra coisa que eu vou lembrar também, que às vezes passa batido nos livros de física do estado sólido, é que o calor específico, às vezes eu vou abusar do termo e chamar de calor específico da mesma forma, é que o calor específico depende se uma transformação térmica ou termodinâmica é a volume constante ou a pressão constante, ou qualquer outro processo, também seria diferente. E a gente aprende a calcular isso para gases. O argumento é que para sólidos a diferença entre desse cálculo é muito pequena, então a gente pode desprezar. E na verdade não é nem isso que a gente quer focar, a gente quer focar no aspecto de como que o calor específico nos diz sobre a natureza quântica dos materiais. Então, feitas essas salvaguardas, vamos lembrar que a lei de Dulong-Petit, que é uma lei que observacionalmente já se sabe há muito tempo, né? Já se sabe desde 1820, e levou aí da base de 80 anos até o Boltzmann surgir com uma teoria microscópica de cinética de gases. E a ideia básica é simples, né? A ideia é que você, para uma energia do tipo Px ao quadrado sobre 2m, o interessante é que, independente de qual o valor dessa massa, você tem, isso aqui é a energia de cada partícula, a média termodinâmica de todas as partículas de um gás te dá uma energia de 1 meio de kBt. E, consequentemente, você tem uma capacidade térmica por cada 1 grau de liberdade desse, tipo o momento Px, você tem uma capacidade térmica aqui, né, que é 1 meio de kB. Aí é claro que num gás tridimensional você vai ter Px, Py, Pz, isso te dá 3 meios de kB para cada átomo, né? Então aqui também não é nem molar, né? Na verdade é por átomo. E isso daqui é um resultado famoso, importante de física estatística, que reaviva esse conceito de átomo, que na época ainda era questionado, e pode ser estendido, na verdade, de forma quase trivial para sólidos. Então esse modelo, que ainda é um modelo clássico, né, inclui o sólido como sendo um potencial por partícula do tipo Kx2 sobre 2. E da mesma coisa, você tem uma forma quadrática, quando você vai fazer a média termodinâmica, isso daqui também te leva a um acréscimo de energia nesse limite termodinâmico, que também é 1 meio de kBt por grau de liberdade. Então você já tinha 3 meios de kB, que era só da energia cinética, energia potencial também te deu mais 1 meio de kBt para cada grau de liberdade, você tem Ky ao quadrado sobre 2, Kz ao quadrado sobre 2. Resposta final, capacidade térmica por cada átomo, por isso que eu botei por átomo aqui para chamar a atenção de que não é nem molar, nem calor específico, está te dando 3 kB. E esse resultado a gente vai ver que bate, na verdade, com boa parte dos resultados experimentais, e é muito bem sucedido, apesar de descartar a mecânica quântica.
E a gente vai ver que no fundo ele funciona bem para altas temperaturas. E como era de se esperar para temperatura muito baixa, a mecânica quântica começa a ter um papel. Vamos ver como esse resultado bate. Aqui eu estou mostrando para vocês a capacidade térmica molar. Aí aqui é 3 meios de KB é a capacidade térmica por átomo, né? A capacidade térmica molar por mol, ao invés de a gente usar o KB, a gente usa aquela constante R, né? Então, se você calcular 3 meios de R, você vai encontrar algo parecido com 25 Joule por Kelvin mol, né? E aí você está vendo aqui que todos os elementos estão batendo bem próximo de 25. Aqui embaixo está um pouquinho mais fácil de visualizar, porque aí eu já dividi por R, né? 3 meios não, desculpa, 3, né? Então, dividido por R, C dividido por R deveria dar 3, né, teoricamente. E se você for ver, alumínio está 2,9, antimônio 3, cobre 2,94, ouro 3,05, prata 2,99, sempre muito próximo do valor teórico esperado. O patinho feio aqui é o diamante. Por que o diamante não está batendo? O que será que tem diferente? Bom, você poderia arriscar algumas coisas aqui. Por exemplo, o diamante, diferente dos outros, não é um metal. Mas na verdade não é nem isso que está causando essa anomalia, não. Essa anomalia, na verdade, vem do fato de que o diamante é um elemento muito leve. O que isso tem a ver? Vamos lá, vamos ver. O efeito quântico a gente espera que aconteça quando? É sempre interessante você criar o hábito de fazer esse tipo de estimativa, porque por mais que não esteja precisa essa estimativa, ela te dá uma ordem de grandeza. A ideia básica é a seguinte: a separação entre átomos você pode descobrir de diversas formas. Tipicamente, essa separação, você sabe, por exemplo, que começa a aparecer efeito de difração de luz em sólidos quando você está com comprimento de onda da ordem de 1/10 de nanômetro. Então, 1/10 de nanômetro é a separação típica de átomos e te dá uma escala de comprimento no qual, se o comprimento de de Broglie da excitação térmica, né, começar a se tornar comparável com esse tamanho, significa que o movimento dos átomos ou a interação entre átomos começa a ser dominada por quântica. Curiosamente, mesmo esse argumento solto, assim, sem muito detalhe matemático, já te dá uma boa estimativa de quando que efeitos quânticos aparecem. Vamos lá, vamos calcular o comprimento de de Broglie, a constante de Planck H dividido pelo momento. E esse momento a gente pode estimar a partir da temperatura, né? O momento é a raiz quadrada de 2ME e KBT, tipicamente, né? Na verdade seria 3 KBT, mas enfim, eu só quero uma ordem de grandeza. E o importante aqui é o seguinte: faz essa conta, pega 2, pega KB, pega uma temperatura típica, por exemplo, temperatura ambiente, faz essa conta. Você vai encontrar que o comprimento de de Broglie é 3 dividido pela massa de cada átomo vezes a temperatura, a massa atômica, né, em unidades atômicas, vezes a temperatura em nanômetros, e θ dado em Kelvin. Ou, por exemplo, se você colocar a temperatura ambiente, isso daqui dá 0,17 dividido pela raiz quadrada da massa atômica. Então, por exemplo, para a massa atômica igual a 1, que seria hidrogênio, isso aqui dá 0,17 nanômetros, que está bem na escala que eu falei. Então significa que hidrogênio, o sólido de hidrogênio, é fortemente quântico. Para uma massa atômica de 12, que é o carbono, raiz quadrada de 12 está dando a ordem de 3, e aí 0,17 dividido por 3 dá mais ou menos 0,06 nessa ordem, né? Nanômetros. Então está começando a ficar um comprimento de de Broglie pequenininho,
mas ainda não é exatamente desprezível comparado com a separação atômica. Então, o carbono também tem efeitos quânticos. Se você for para os caras mais pesados da tabela periódica, da ordem de 100, a massa atômica da ordem de 100, aí sim você começa a ter um comprimento de de Broglie muito pequeno comparado com a separação atômica e a aproximação clássica começa a funcionar. Então isso explica por que o modelo de Boltzmann funciona tão razoavelmente bem. Mas, como era de se esperar, aqui está desculpa, só para mostrar que de fato você tem uma separação da ordem de 1 angstrom, lembrando que 1 angstrom, que é uma unidade que se usa muito também em matéria condensada e física molecular, é igual a 0,1 nanômetro, ou 10 a menos 10 metros. E isso daqui, só para dar contexto, isso daqui é energia potencial entre átomos. Então você tem esse potencial típico. A gente vai trabalhar muito com esse tipo de potencial mais para frente. Eu discuto com mais cuidado com vocês. Mas em geral, a solidificação acontece antes dessa temperatura na qual efeitos quânticos dominam, quase sempre. Então, quase sempre você tem um sólido que a altas temperaturas, abaixo ainda da fusão, é clássico, e a baixas temperaturas começa a ter efeitos quânticos. O único cristal que tem efeitos quânticos a qualquer temperatura, até t igual a 0, é o hélio. E isso é muito importante, faz do hélio muito especial dentro de física, porque no hélio se observa qualquer efeito de fluido a qualquer temperatura. Porque, por exemplo, superfluidez, que é um exemplo clássico disso, superfluidez acontece a temperaturas baixíssimas. O problema é que superfluidez acontece a uma temperatura tão baixa que todos os outros átomos já viraram sólidos antes de chegar nessa temperatura de transição superfluida. O que significa que não vai haver superfluidez, obviamente, porque superfluidez depende de ter um fluido. A gente não vai falar muito de superfluidez nesse curso, mas eu posso discutir com vocês em sala de aula se for interessante. Então o hélio é o único átomo que apresenta superfluidez e ele permanece líquido mesmo a temperatura 0. Exceto quando você coloca muita pressão. Se a pressão estiver aqui em cima, você entra nessa fase aqui roxa, que é um sólido BCC. A gente vai entender ao longo do curso o que significa BCC. Então, como prometido, é aquilo que acontece. A capacidade calórica molar, ou capacidade térmica molar, se aproxima de 25, que seria 3 vezes R, quando a temperatura se torna alta, não tão alta que o metal derreta, mas alta. Tá? Então se aproxima sempre desse valor limite, mas para temperaturas baixas, tá? Você começa a ter desvios dessa aproximação constante e começa a ter algum efeito aqui acontecendo que na verdade é de natureza quântica, como a gente vai ver. Repara que a temperatura ambiente está aqui e na temperatura ambiente o carbono, o diamante, já tem esses efeitos quânticos bem pronunciados. O carbono tem sido explorado ultimamente justamente por causa desses efeitos quânticos nas vibrações atômicas e em aplicações quânticas para essas vibrações. Então se faz necessário um modelo quântico, e o primeiro modelo que veio é o modelo de Einstein. Esse modelo é interessante. O Einstein é um cara realmente, não sei se vocês já repararam na vida de vocês, mas Einstein é um cara realmente genial. E a grande sacada dele foi a seguinte: olha só, se o que domina é quântico, eu não vou entrar nem nos detalhes das interações dos átomos e tudo mais. Se eu colocar o grande ingrediente quântico, que é a quantização das energias, e aqui está mostrada a quantização das energias para um modelo de osciladores harmônicos, isso já deve me dar mais ou menos o comportamento correto. E ele tinha razão. De fato, a gente vai ver que o modelo... Você vê, esse modelo, obviamente, tem problemas graves, né? Um sólido não é um gás de osciladores.
Eles são átomos ligados uns aos outros, e aí vai ter os modos normais, tudo aquilo que a gente estuda em física de oscilações, e aqui ele está considerando que todo mundo tem uma frequência só, e com isso a sua energia H cortado ômega, todo mundo tem a mesma frequência, e só o que importa é o número quântico N, que te dá quantas excitações você tem naquele modo de oscilação. A gente vai ver que realmente esse modelo já captura boa parte da física, mas tem limitações. Vamos lá, vamos resolver em uma dimensão, por exemplo. Em uma dimensão, a gente sabe que o método matemático mais tradicional de se resolver problemas de termodinâmica é começar pela função de partição. A função de partição é dada por essa expressão, é o somatório das exponenciais das energias nos diferentes microestados. Os microestados aqui são dados basicamente pelo número de excitações possíveis que você pode ter. Um fator importante que aparece aqui é o beta. O beta é 1 sobre kBt. Constante de Boltzmann, Ok. Esse somatório é relativamente fácil de fazer. Se você reparar que isso daqui, você está sempre multiplicando, para cada termo novo, você está multiplicando A elevado a menos beta H cortado ômega. Ou seja, isso daqui é uma série geométrica infinita. Essa série geométrica infinita é convergente, tá? O beta H cortado ômega é sempre um número positivo, logo, isso daqui é exponencial de um número negativo, é um número menor que 1, e então essa série é convergente. Você pode fazer esse somatório. Feito o somatório, que isso daqui na verdade é aquela expressão que a gente aprende no ensino médio de somatório de série geométrica. Feito esse somatório, uma simplificação simples te dá a função de partição desse gás de osciladores quânticos. E, de posse disso, você pode calcular qualquer quantidade na média termodinâmica. Um truque que a gente conhece famoso é o cálculo da energia média, ou energia interna. A partir dessa expressão, é dada simplesmente por menos 1 sobre z dz de beta, ou a derivada logarítmica de z com relação a beta. E essa derivada é a derivada de um seno hiperbólico, não é nada demais, vai dar cosseno hiperbólico, 1 sobre seno hiperbólico ao quadrado. Então, a resposta final já estou colocando aqui. Se quiser, faz a conta aí com calma, pausa o vídeo para mostrar que isso é verdade. O interessante aqui, alguma manipulaçãozinha matemática permite te ver isso, que só um segundo, cotangente hiperbólica, tá certo essa derivada? Porque esse daqui é cossecante hiperbólica. Confirmem essa derivada, se está certa. Talvez esteja faltando um termo aqui. Confirmem essa derivada, é importante. Porque a derivada de cossecante não é cotangente só, né? Tem mais coisa aqui. Acho que está faltando uma cossecante aqui. Mas o interessante é o seguinte, até mesmo porque eu acho que para mostrar esse resultado aqui próximo precisa ter a expressão correta. Então confirmem, eu acho que tem uma cossecante multiplicando aqui. Fiz de cabeça agora, então pode ser que esteja cossecante hiperbólica, né? Pode ser que tenha alguma coisa errada. O interessante aqui é o seguinte, que essa expressão pode ser escrita como se fosse a energia da forma quantizada que a gente conhece, substituindo o número n, que normalmente é um número inteiro, que pode ser 0, 1, 2, 3, pela quantidade contínua que é essa função aqui. E essa função, curiosamente, é a distribuição de Bose-Einstein. Então, curiosamente, no caso específico de gás de osciladores harmônicos, a energia interna é igual a, se você considerasse que o número de excitações que você tem é a fração de Bose-Einstein aqui. Então é uma forma rapidinha de calcular, estimar esse tipo de número. E isso é uma quantidade muito importante, né? Porque existem muitos sistemas físicos importantes de física
até mais avançada, que podem ser modelados, pelo menos em primeira ordem, como um gás de osciladores. E aí, a partir disso, obviamente, fica trivial calcular a capacidade térmica por átomo, lembrando que aqui a gente está considerando por átomo. Se não fosse por átomo, teria um Nzão multiplicando aqui. Do fato que os átomos não interagem entre si, a energia de Nzão átomos é meramente Nzão vezes a energia de um átomo. Então a capacidade térmica por átomo é essa derivada simples, e essa derivada é um exercício de cálculo 1 que está dado aqui. Essa expressão, para quem gosta, é bom, no geral, nesse curso, você ter uma boa habilidade de fazer gráficos. A gente vai fazer gráficos de funções complicadas. Esse é um exemplo de uma função complicada. E é bom você ser capaz de fazer esse gráfico do zero. Então, eu gostaria de fazer gráficos do tipo capacidade térmica molar, ou capacidade térmica por átomo, versus temperatura. Se você tem confiança de que você saberia fazer esse gráfico tranquilamente, segue no vídeo. Se você não tem, pausa agora e faz como exercício esse gráfico, tá? Monta esse gráfico. Não é muito fácil, é um exercício de cálculo 1, mas um exercício difícil. Então tenta pensar aí, e aí eu vou passar agora para o próximo slide que dá a resposta. Está aqui o gráfico feito. Esse gráfico é o original do artigo do Einstein, tá? Aqui no caso está feito para 3 dimensões, e aí como essa energia é simplesmente a soma de 3 vezes Nx, Ny e Nz, onde Nx, Ny e Nz são as excitações das 3 direções, a função de partição vai ser simplesmente o cubo da função de partição unidimensional. Consequentemente, você ganha esse fator 3 aqui, multiplicando na frente da capacidade térmica molar. E aí está aqui o gráfico que eu prometi. Repara que aqui está temperatura normalizada pela energia do oscilador, H²ω, tá? E dessa forma é universal, ou seja, aqui não depende de qual átomo eu estou lidando. Qualquer átomo que cairia em cima dessa curva. Agora, por que esse modelo de Einstein espera-se que não valha sempre? Repara que, apesar dele bater bem melhor do que o modelo... Se a gente estivesse lidando com um modelo do Monpetit, a gente esperaria que fosse uma constante aqui, assim, né? Repara que está batendo bem melhor, tá? Está de fato retratando essa supressão da capacidade térmica para baixas temperaturas. Bom, vamos nos perguntar primeiro por que funciona. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é simples. Se a temperatura que você está trabalhando te dá uma energia térmica que é pequena comparada com um quantum de excitação, lembrando que mecânica quântica te diz que a excitação só acontece em pacotes de energia de valor H²ω. Se essa temperatura é insuficiente comparado com H²ω, você não causa nenhuma excitação nos seus osciladores. E isso faz com que a capacidade térmica seja pequena, ou seja, você dá calor nessa faixa de temperatura e a temperatura do material não sobe. Você não tem alteração nenhuma na temperatura. Capacidade térmica é isso, né? Quanto que a temperatura muda conforme você dá calor para o material. Então essa supressão está associada a essa espécie de congelamento dos graus de liberdade quando a quântica começa a aparecer. Esse conceito de congelamento é muito parecido com o que é discutido em física estatística no contexto de gases diatômicos, por exemplo, no qual você tem os modos de oscilação internos da molécula descongelando ou tornando-se acessíveis conforme a temperatura aumenta, e aí a capacidade térmica vai mudando da expressão monatômica para diatômica, triatômica e tudo mais. E agora, respondendo a pergunta feita nesse slide, por que ele não vale sempre? Por que, por exemplo, esse ponto não batem melhor aqui em cima? O que causa esse desvio? Bom, o Einstein teve essa sacada genial de que quântica
é o ingrediente fundamental para explicar esse desvio, mas a forma como ele incorporou é com um modelo muito simples, em que você tem vários átomos ligados a molas e cada um todos com a mesma frequência ômega, independente da forma como está acontecendo os detalhes desse movimento. Então é nesse contexto que a gente chama de gás de osciladores harmônicos. Quando, na verdade, os átomos estão ligados uns aos outros. E aí, obviamente, por exemplo, modos de movimento em que dois átomos estejam contrapropagantes devem ter uma frequência diferente, uma frequência 1, que é diferente de uma frequência de, por exemplo, quando átomos estão oscilando em fase, né? Em fase você espera que é uma frequência 2 um pouco menor, porque essa mola está sendo bem menos estirada, né? E aí, a esse efeito, a essa variação, esses diferentes valores possíveis da frequência, a gente chama de dispersão. Então, uma parte grande da matéria condensada é o jogo do cálculo das dispersões. Aqui, no caso, são as dispersões dos modos vibracionais, que mais tarde a gente vai interpretar como fônons, são excitações quânticas elementares. Nesse contexto aqui, o importante é só você saber isso, que a falha do Einstein está em considerar que o ômega é uma quantidade constante. E agora a gente pode estar em condições de começar a discutir a dispersão e, nesse contexto, ser capaz de calcular melhor e vamos mostrar que o modelo de Einstein tem alguns desvios com relação aos dados experimentais e que um modelo mais acurado, que é o modelo de Debye, já consegue corrigir esses desvios, que é o próximo vídeo.